Oi pessoal, eu sou Rochelle. E eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês um pouquinho das praias aqui de Curaçao. Então vem com a gente conferir quais são as principais praias aqui e apreciar um pouco desse mar maravilhoso no Caribe. Começando mais um dia aqui em Curaçao, hoje sim. Esse dia é cheio hoje. Dia cheio, com muito conteúdo, começando já pelo nosso aluguel de carro. Pegamos hoje de manhãzinha, foi $40 a diária, vamos ficar por 3 dias com esse Kia Picanto. O dono da locadora é o marido da dona desse Airbnb que a gente tá. Negócio em família aqui, já vende uma coisa, já garante outra. Esse vai ser o nosso carro. E para onde vamos hoje então, dona Rochelle? Hoje a gente vai mais pro norte da ilha, tem muita praia para conhecer, não vou falar uma praia específica porque são várias. E a nossa primeira parada já tá nos esperando, então a gente tem que pôr o pé no acelerador para poder pegar essas coisinhas a tempo, posso dizer assim? Spoiler? Spoiler? Bora lá, sem mais enrolação. Partiu. Acabamos de chegar na Pescador Beach, ou Praia do Pescador, porque aqui tem uma atração muito famosa. Essa praia ela é conhecida porque aqui os pescadores chegam e fazem a limpeza dos peixes que eles acabaram de tirar do mar, e aí chama a atenção de algumas coisinhas muito interessantes que a gente tá louco pra nadar com elas, que são as tartarugas. A gente acabou de estacionar o nosso carro bem em frente aqui já à praia, a gente já vê o pessoal nadando. Então como eles vão pescando, vão descartando os peixes, né, que eles vão limpando, aí as tartarugas vêm para comer, e aí a gente já consegue parar bem aqui numa praia que não tem tanta estrutura, mas que tem esse atrativo diferencial. É uma praia gratuita, porém onde a gente parou ali, o rapaz que tá vendendo coco cobrou $3, porque ele falou, não, tem que comprar um coco nosso pra apoiar a gente, pra dar suporte pra galera. E aí, pra gente não se estressar, a gente sabia que era uma história ali dele, aí a gente pagou mesmo, pelo menos ele fica cuidando do carro também. A gente acabou nem pegando o coco ainda, porque ele falou, não tô com sede. Ele falou, não, paga agora, pega depois. Eu falei, então tá bom. Então tá bom. Paramos ali. Só que uma informação importante, a gente acabou esquecendo a tampinha de fechar onde a gente conecta o microfone da câmera, para fechar para colocar na água. Então a gente não pode entrar com a câmera dentro, mas a gente vai tentar improvisar, colocar um saquinho, vamos ver se vai dar, para ver se a gente consegue gravar as tartarugas. Incrível, meus amigos, a gente conseguiu ver várias tartarugas, duas enormes, gigantes. Nossa. A gente tentou filmar pra vocês, espero que tenha ficado bom, porque, como a gente explicou, estávamos com aquele perrengue da capinha, só que nós fomos salvos por brasileiros. A Elaine e o Caio é um casal de Minas, perto ali de Poços de Caldas, quase paulistas, hein? Um abraço aos dois que super nos ajudaram, porque eles tinham uma casezinha de GoPro e a gente conseguiu colocar na nossa câmera. E além disso, impressão snorkel também, que a gente tava só com um, né? Então os dois conseguiram mergulhar ao mesmo tempo, conseguimos fazer algumas gravações, não sei se ficou muito boa, mas aí a culpa é do filmmaker, não é da caixinha estanque, mas pô, foi muito legal, vale a pena vir aqui. Sim. Quem sabe até passar uma manhã, venham mais cedo, a gente veio um pouco mais tarde, mas então, tinha bastante bacana. Turista e chegou uma hora ali que tava bem turvado, porque era muita gente pisando na areia e tudo mais. Mas as tartarugas, pelo menos, elas estão acostumadas, eu acho, com o público, porque elas até param pra você, olham pra você, muito legal, super experiência. Entrada gratuita, só aquela questão da parada. Inclusive, que a gente teve que estacionar, vamos ter que pegar o nosso coco agora. E caso queira comprar aquelas capinhas para água, né, para caso queira tirar uma foto, recomendo trazer, porque a gente até perguntou antes de encontrar o Caio e a Elaine, custa $15 aquela capinha simples, que daí já fica um pouco salgada, né? Então nossa indicação é que já tragam para fazer as suas fotos, fazer os seus registros. Então agora bora lá para a próxima parada.
Calque. Praia Calque. Calque, não sei a pronúncia correta, mas é bem pertinho, né? Deu 3 minutos de carro até aqui. E também tem um nome que ela é conhecida como Alice no País das Maravilhas. Praia Alice no País das Maravilhas, por quê? As formações rochosas, as das algas e corais. São tipo de formatos de cogumelo, não sei se dentro do mar, lá de fora a gente já vai conseguir ver, mas é conhecida assim como Praia da Alice dos País das Maravilhas. E a entrada é gratuita, diferente de algumas boas praias, essa é bem ao noroeste da ilha e a entrada é gratuita, agora bora lá conhecer. Por aqui dá para alugar também as cadeiras, apesar da entrada ser gratuita, você precisa alugar. Aí no caso a cabana é 50 florins. Essa cama de praia na praia é 25. Rapaz, olha aí, ó, a Elaine e o Caio que nos emprestou a case. Perdão, vocês estavam... Não tem problema nenhum, tá tentando traduzir ali. Tava fazendo a filmagem. Tá muito bom. E por fim a cama são 20 florins. Pura coincidência, a gente tava gravando, a gente chegou junto com eles. E é isso, o pessoal que vai explorando uma praia, normalmente vai indo em outras também, para já aproveitar, né? Já que é um pouco mais distante da região central, por isso é muito importante o aluguel de carro. E aqui até uma atenção, não alugue moto. Acho que aqui não vale a pena, porque até em Sandres a gente indicou bastante, mas aqui as pistas são maiores. A gente fez isso, a gente inclusive nomeou de tanto que a gente gostou de usar a moto lá, Shakira. E se você ainda não viu o vídeo de Sandres, a gente vai deixar por aqui. Só que aqui é diferente, é mais perigoso a estrada, o carro é a melhor opção. E fora que a gente demorou 1 hora, lá a gente em meia hora atravessava a ilha, aqui foi 1 hora para chegar até aqui. A gente estava no meio da ilha, é bem maior, pega muito mais sol. O interessante aqui para essa praia é chegar cedo, porque a praia é pequena. Apesar de que agora são mais ou menos meio-dia e tem ainda bastante cadeira vazia, mas a faixa de areia é bem estreita. E o legal é que também tem um deck lá no meio que dá pra gente... tem uma. São dois decks que dá pra ir nadando, mergulhar ali no meio, é bem bacana. A turminha que gosta de uma massagem com uma vista dessa, $45, 30 minutinhos. E aí, vai encarar? Acho que não. Se fosse de graça, tudo bem. aceitava. Não quero nem pegar a cadeira pra não gastar. Eu acho que aquelas camas mais chiques são aquelas ali, que tem um preço diferente das outras que são 20. As outras camas são aquelas que estão embaixo lá do deck, tem uma espécie de deck onde aumenta o restaurante, aí embaixo tem umas camas. E esse foi o nosso lugar escolhido para o almoço de hoje. Trouxemos os nossos lanchinhos para dar aquela economizada. Sofisticado nosso almoço, foi um sanduíche de atum com maionese, sentados à beira da praia. Bem chique. E agora a gente vai entrar no mar. Aqui eu peguei um cardápio para vocês darem uma olhadinha nos preços. Tem esse lado, aqui as bebidas, uma Heineken 11 florins com álcool. Que dá para ter uma noção dos preços aqui na Praia Calque. Hora de nos despedirmos de mais uma praia. Boa, hein? Super recomendada. É bem gostosa, a gente até ficaria mais se a gente não tivesse tantas praias para conhecer por aqui. Como a gente vai conhecer hoje, amanhã tem um passeio pra gente fazer. E aí depois de amanhã a gente vai conhecer um pouquinho mais. Então a gente tem que fazer de uma forma mais corrida. Mas é bem gostosa para ficar um bom tempo aqui. E se não fosse tão pro norte assim da ilha, a gente com certeza voltaria nessa, porque realmente é muito boa. Bem reduzida, digamos assim, mas muito boa. E sendo gratuita, ganha um ponto a mais. Legal que tem um resort aqui em cima também, que você pode ficar, se hospedar ali e aí ficar uma espécie de vista assim bem alta do mar e dá para descer direto na praia. Legal que se você não dirige, não consegue alugar carro, dá para contratar passeios também. Tem sempre vários ônibus que vêm até essas praias por aqui também. Talvez seja um pouco mais caro, mas é uma opção também válida. Acho que é a mais esperada das praias daqui, que é conhecida por muitos como a favorita, muitos denominam ela como a favorita, que é a Kenepa Grande. Olhem só essa vista, tô chocada. Além de ser uma praia muito bonita, tem esse mirante, eu acho que é isso que atrai muitos dos turistas, é o pessoal ali fazendo snorkel, então agrada o pessoal que gosta de ver os corais, o pessoal ali na praia embaixo das cabanas, agrada o pessoal que gosta de ficar tomando uma cerveja só apreciando, o pessoal que vai tirando as fotos também consegue já estar aproveitando a vista. Acho que agrada a todos os públicos aqui em Kenepa Grande, né? Tô chocada, é muito bonito, gente, é muito bonito, é um azul
É azul, né? Não é verde, é azul, muito azul. Lindo, lindo, lindo. Incrível. E quando o sol vai abrir, ó, nesse momento o sol tá abrindo um pouco mais, vai ficando ainda mais claro. Precisa de zero efeitos esse lugar. Eu achava que, do que eu via na internet, não, a galera coloca efeito, né? Não deve ser tão clarinho assim. Até agora, das praias que a gente foi, essa é que o azul mantém-se por mais tempo, assim, esse azul clarinho fica a maior faixa, assim. Que linda. Tô chocada. E a grande é essa, né? Essa é a Canepa Grande, exatamente. Tá, porque tem a Canepa Pequena também. Que é a nossa próxima parada, mas acho que a gente vai ficar um tempinho por aqui pra curtir um pouco essa água, hein? Bora conhecer essa praia de pertinho, nadar um pouco. Depois de 1048 fotos tiradas. Mais uma praia gratuita. Obviamente só paga para sentar nessas cadeiras. Mas se tem chão, podemos ficar aqui um bom tempo. Tem até sombrinha nessa praia aqui, comendo uns snackzinhos. Ei, vida boa! De considerações, incrível, uma praia lindíssima, precisa vir até aqui caso você venha para Curaçao. É uma praia muito, muito completa, água mais geladinha do que as demais, enquanto você fica lá ela se mantém bem refrescante, assim, muito completa, explicado porque é uma das favoritas do pessoal que vem para cá, muito boa mesmo, provada. Bora para a próxima? Agora vamos para a Canepa Pequena. É a versão menor dela, vamos chegar lá para ver o que tem de tão parecido assim. Provavelmente a nossa passagem vai ser mais rápida por lá, já que é muito do lado e a gente já aproveitou para nadar bastante nessa e enfim, a gente quer passar pelo menos mais uma ainda hoje, vamos ver conforme o tempo, conforme o sol vai sumindo, mas a gente tá gostando bastante desse tour das praias. O ideal é sair bem cedo para justamente não ficar corrido. Poder ficar um pouquinho mais de tempo em cada uma, ou até escolher 2 ou 3 para fazer no dia, já tá ótimo, nadar mais e aí ir curtindo com mais calma. A gente que tá fazendo com um pouquinho mais de pressa, hoje a gente vai visitar acho que não tanta pressa, né? Tá mais de boa. Mas é legal que a gente começou por aquela das tartarugas, porque de lá a gente consegue ir descendo nas demais. Se você vai subindo, parando, às vezes você não consegue nem chegar lá e quando chegar provavelmente não vai ser um horário bom para ver as tartarugas. Então acho que é uma opção legal começar de cima e ir descendo. Até porque o horário das tartarugas é das 9 às 11 mais ou menos. A gente chegou às 11h30 e ainda estavam lá, pelo menos deu pra gente ver. Baixe o aplicativo do Google Maps no telefone de vocês e baixe um mapa offline. Às vezes sem internet vocês conseguem já utilizar para saber onde fica cada praia, qual a rota para chegar até lá. Mas caso queira ter internet, a gente sempre recomenda o do pessoal da Rumo A. A gente está usando a internet ilimitada durante todo esse período aqui em Curaçao e em qualquer outro país que a gente vai, tem ligação inclusa, tem suporte em português 24 horas. A gente vai deixar o link para vocês aqui na descrição. Uma internet muito boa para você não se perder, caso precise saber onde você vai se encontrar. É legal que a gente tá tendo internet em praticamente todas as praias que a gente foi, né? Algumas não tem sinal ou no trajeto ainda, mas a maioria delas tem. Praia bem do ladinho de Canepa Grande, é colado, acho que deu 2 minutos de carro. Só seguir uma ruazinha que tem ali, já é bem sinalizado, chegamos. Realmente, é muito parecido com a Canepa Grande, só que pequena, como já diz o nome. Aqui não tem o mirante pra gente poder ver de cima, mas dá pra ver que a cor é bem parecida da água. Dá pra ver que tem muita criança aqui na Canepa Pequena, porque daí os pais conseguem monitorar mais de perto, já que não é uma praia tão grande, já é bem rasinho esse início, não é como a Canepa Grande, você dá um passo e aí do nada você já tem um buracão e já você tá no fundo, rapidinho. Aqui é bem legal para trazer a criançada, talvez tenha uma calmaria melhor para vocês que estão viajando com os pequenos. Passem protetor solar, porque estamos ardendo demais já. Estão bem queimados, a gente queimou ontem, queimamos hoje. E queimaremos mais amanhã, mas amanhã a gente vai colocar a blusa UV, que tem um passeio super especial, que em breve vocês saberão qual é. Agora bora lá, é bem legal aqui, com certeza com a criançada é uma parada obrigatória para curtir com calma. Aqui tem um pouco menos de estrutura de comida, mas também tem, ó, os preços para vocês verem. Esse aqui é um cardápio desse food truck que tem aqui, com drinks, com comidas, então tem essas opções.
A próxima parada é Playa Lagoon. Aqui tem uma espécie de vilinha, e aí nessa vilinha tem uma praia que é muito semelhante à Quenepa Grande e à Quenepa Pequena, ou seja, tem essas rochas na lateral e aí vem o mar adentra, né? Essa aqui tem um pouquinho mais de rochas e tem barquinhos, pelo jeito os pescadores passam por aqui. E a parte legal é que tem os restaurantes lá em cima, que dá pra inclusive almoçar, jantar, tomar uma bebida, alguma coisa, e dá pra curtir lá de cima a vista aqui da praia. É um clima meio Tailândia, né? Não que a gente tenha ido pra Tailândia ainda, mas... Mas do que a gente acha que é a Tailândia, né? Ainda, porque a Tailândia vem por aí. Tem que vir, tem que vir. Por ter essa questão dos pescadores aqui, é uma praia também muito conhecida pela gastronomia, principalmente, obviamente, os frutos do mar. Então, quem tem interesse em comer um bom fruto do mar com uma vista legal, numa praia tranquila, aqui é a parada ideal. Uns 4, 5 dias cheios é o recomendado, mas certamente tem turismo aí para uma semana, um mês, um ano, mesmo que a ilha seja pequena, você consegue aproveitar bastante. Inclusive a Marluz, uma holandesa que a gente conheceu lá no nosso Airbnb, que levou a gente na praia de ontem, que era a Yantiel a praia, ela tá aqui há uns 4 meses aqui, então eles têm esse costume de ficar bastante tempo para conhecer, para relaxar, para curtir com calma justamente o destino. Então, vocês que às vezes querem fazer um voluntariado, querem trabalhar de forma remota, talvez Curaçao pode ser um lugar interessante para vocês. Olha o trânsito, olha o trânsito. Trânsito intenso. Agora a gente entrou numa estradinha de terra aqui. Na verdade a gente entrou tem uns 3 quilômetros, aí agora tem uns 500 metros que começou essa estradinha de terra para ir em uma das praias mais conhecidas também. Hoje a gente está indo em todas que a gente fala que é mais conhecidas, né, que são várias, mas essa é uma das mais populares, que é a Cas Abao. Então a gente está indo nessa, não sabia que era tão longe assim o acesso, mas se é difícil para chegar, talvez promete uma entrega grande. Vamos ver se realmente é muito boa. Essa é uma das praias que são privadas, então a gente vai ter que pagar, a gente vai ver quanto que é e aí a gente fala para vocês. Chegamos em Cas Abao, essa é a praia da vez. A gente desconfia que a gente não vai precisar pagar, porque agora já são 17 horas, então já tá no final da tarde, o pessoal tá indo quase todo embora, e aí provavelmente eles já estão meio que fechando a praia, o pessoal só vem pra ver o pôr do sol e eles já não cobram, porque lá na entrada a gente viu uma casinha onde normalmente eles cobrariam, onde a gente achava que eles cobrariam. Imaginamos que seria. E não tinha ninguém lá, então a gente imagina que seja fechado e não tem ninguém aqui cobrando pra gente poder acessar a praia. Então esperamos que seja assim. E aí tem algumas informações aqui, a primeira delas é que essa aqui, segundo a National Geographic, é uma das 21 melhores praias do mundo. Olha aí, que privilégio, hein? Fama é boa, fama é boa. Caraca. E aí o legal é que aqui também dá pra alugar cadeira, aí você paga a cadeira, ganha uma ficha pra ducha, aí dá pra pagar um pouquinho mais, tem mais ficha pra ducha de água doce, né? Poder tomar aquele banho depois do mar salgado. Tem Wi-Fi disponível, tem bar, tem restaurante, tem locker, se você quiser, tem várias coisas disponíveis. E o bar e o restaurante são abertos somente até às 6 horas da tarde, então talvez agora por ser 5, acho que é por isso que também eles já não estão cobrando a entrada. Aqui caso vocês queiram ler em holandês, em inglês e em espanhol. Então aqui tem as informações, o que pode, o que não pode, não tem jet ski, não tem música, para ser uma praia bem tranquila, talvez por isso tenha a sua fama, ou talvez simplesmente por essa cor maravilhosa que a gente consegue ver entrando nela. Então, olha só que legal a estrutura, tem bastante sombra, principalmente aqui por conta das próprias árvores, então isso já ajuda bastante para quem quer dar uma economizada, não quer pegar uma cabana, algo nesse sentido, mas tem várias opções de espreguiçadeira, de cadeira também, muito bonito, muito bonito. Que praia, hein? Ficamos sentadinhos, achamos uma cadeira lá no fundo, na sombrinha, ficamos deitadinhos. A gente só curtiu esse sonzinho do mar, ficamos de boa. Muito linda essa praia, muito gostosa. Talvez ela cheia seja mais agitada, mas como o pessoal tá indo embora já, tá bem tranquilo. Tá do jeito que a gente gosta, uma tranquilidade, sem pagar, porque não precisou pagar de fato, não é que a gente entrou escondido nem nada. Até as cadeiras a gente conseguiu sentar também, acho que a partir desse horário eles já meio que liberam assim. A gente viu isso acontecendo lá na Yantiel ontem, que é uma que a gente tava, então o pessoal já começa a recepcionar, porque lá tem happy hour, então começa a entrar todo mundo já de graça, então muito bom, muito bom. Acho que merece sim o título de uma das 21
21 praias mais bonitas do mundo, é muito linda. Ó, o restaurante acabou de fechar, mas aqui a gente consegue ver alguns dos preços também. Batata frita $6, hambúrguer $12,50, tem saladas, tem sanduíches, bebidas alcoólicas e também um gin $12,50, tequila $12,50, Coca-Cola $5, Sprite $5. Então tá bom os preços. Até achei que seria um pouco mais caro do que isso, mas aqui tá algumas das opções para vocês conferirem. Tem mais algum aí? Não, é igual. Ah, igual, é o mesmo. Então aqui tá algumas das opções. Olha que uma cervejinha vai bem aqui, hein? Você chegou a ver a da cerveja? Não olhei, não olhei o preço. Tava vendo o preço de um café gelado ali. Já fechou, então a gente não vai conseguir pegar igual. Acabamos de sair ali no portãozinho que a gente tinha falado sobre valores e estava fechado. Então, se alguém quisesse entrar, acho que a gente pegou ali o finalzinho, hein? Tinha um carro até esperando ali pra entrar. Esperando não, né? Chegando pra entrar e a catraca já tava fechada, que é onde a gente imagina que é cobrado. Mas quando a gente passou, tava aberto, não tinha ninguém. Cheguei cedo. Talvez, quero ver o pôr do sol lá. Talvez seja tarde demais. Talvez só se você estivesse lá dentro, mas eu acredito que eles vão tocar o pessoal já pra poder fecharem. É que a gente quer pra uma outra praia e o nosso medo é que lá esteja fechado também. E essa praia tem que fazer essa mesma volta, porque como o Vi estava explicando, a gente tem que pegar um pouquinho a estrada para chegar aqui. A gente estava ali na pista principal e aí tem que adentrar. E foram acho que uns 4 quilômetros da pista principal até ali. E Porto Marri deve ser mais ou menos isso também. Então vamos ver se a gente consegue entrar. A gente colocou no Maps aqui, tá dando 22 minutos até lá. Talvez fique ainda mais tarde, talvez não consigamos, mas é uma parada obrigatória. Se a gente não conseguir hoje, a gente vai voltar outro dia, possivelmente. Mas bora lá conferir Porto Marri. Ó, até rimou. Chegamos agora em Porto Marri, ainda conseguimos entrar. A gente chegou, tava com a catraca fechada, a gente não vai dar, mas aí tinha o botãozinho lá, a gente abriu, conseguimos passar. A entrada aqui custa $3, inclusive acho que é aqui que paga, só que como podem ver, não tem ninguém. Então provavelmente já tá liberado esse horário, dá pra gente entrar e conhecer. E aqui tem um atrativo que não são as tartarugas, não é nenhum animal marinho. São porcos, existem porquinhos que ficam aí e eles nadam e ficam de boa. Dizem que precisa ficar bem atento com as bolsas, porque se tem alguma comidinha lá, eles gostam de fuçar pra achar, pra comer alguma coisinha. Já 6h30, agora são 6 horas, dá pra gente curtir ainda um pouquinho. A gente não vai conseguir mostrar imagens aéreas, porque aqui é uma área proibida de drones. Então aqui será, acho que a única praia de hoje que a gente não pode fazer nenhum registro. Nos ver aqui os porquinhos e o mar. Então, bonitinho, vamos registrar. Aqui de Porto Marri para vocês conferirem, tudo em dólares. Tem um cardápio também, vamos dar uma olhadinha aqui. As bebidas desse lado, suco a partir de $6, cervejas Corona $12,50, Polar, que é uma deles aqui, $8,50 também, Mojito ou caipirinha $18. Tá aí, mais alguns preços. Já estamos partindo de Porto Marri, afinal são 6h30, já vai fechar aqui a praia e o pôr do sol já tá acabando, então a gente vai pegar nosso rumo de volta, mas antes, considerações finais sobre as praias que nós passamos hoje. Vamos elencar um possível top 3 aqui da nossa opinião, baseado nas praias que nós visitamos. E o top 1 a gente divide opiniões. Primeiro, eu tenho a minha favorita. Primeiro, eu acho que aqui em Porto Marri e também a primeira praia que a gente foi, que foi o Pescador. Essas duas não vão entrar no top 3, mas eu acho que são indispensáveis, porque é legal a experiência de nadar com as tartarugas lá e aqui ver os porcos nadando. Acho que é interessante São experiências. Por ser diferente. A experiência de ter nadado com as tartarugas, surreal, incrível. A praia não era bonita, porém a experiência foi
Acho que de experiência essa salta na frente disparado. Assim como Porto Marri também é muito bonita, mas eu acho que outras 3 se sobressaíram. Começando por terceiro lugar, acho que a gente concorda, né? Concordamos. Que é Calque. Calque muito gostosa, boa de ficar lá parado. Ela é mais fundinha, dá pra nadar um pouco mais, é bem gostosa. Tem os deckzinhos, foi a que eu mais gostei de nadar assim, muito boa, a estrutura não é tão grande, então terceiro lugar fica Calque. Em segundo, a gente divide opiniões sobre a primeira, então no caso, qual que você achou melhor? Pra mim, é a Kenepa Grande, a mais bonita de todas, porque ela é bonita chegando, ela é bonita de ficar lá, é maravilhosa. Realmente não tem como ficar fora do top 2 ou do top 1, mas em top 1 eu colocaria Casabal. Eu achei muito bonita realmente a estrutura, toda a faixa de areia, o mar, eu gostei bastante, mas concordo, para não ter discussão, fica em segundo lugar Casabal e em primeiro fica Kenepa Grande. As duas são indispensáveis, vale a pena ir nas duas e curtir por mais tempo essas duas. Assim como também eu gostei bastante da Yantil, que a gente foi no vídeo anterior, a gente ainda quer conhecer Mambo Beach, que é mais na região, então tem várias outras praias que a gente quer conhecer, mas essas realmente foram até agora as melhores. Com esse pôr do sol maravilhoso, com esse som de ondas, que nós nos despedimos do vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre as praias aqui de Curaçao. Nós amamos compartilhar todo esse conteúdo com vocês, viver essa experiência e claro, caso tenha alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos e nós nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.